A maioria das pessoas imagina os planetas do Sistema Solar com tamanhos semelhantes, especialmente porque as imagens costumam mostrá-los alinhados e próximos. Porém, quando colocamos a Terra como uma bolinha de apenas 1 centímetro, a verdadeira proporção entre os planetas se revela. Alguns são surpreendentemente pequenos, quase imperceptíveis nessa escala, enquanto outros se destacam por uma diferença de tamanho que desafia nossa percepção inicial, mostrando o quão variados eles realmente são. Para entender a vastidão do Sistema Solar, usamos uma referência simples, uma bolinha de 1 centímetro representando a Terra. A partir dessa medida, os demais planetas são reduzidos proporcionalmente, mantendo suas dimensões reais, mas em uma escala que cabe na nossa imaginação. Essa técnica facilita a visualização das diferenças de tamanho entre os mundos que orbitam o Sol, revelando quão distintos eles são em suas dimensões, algo difícil de assimilar apenas com números enormes. Os planetas rochosos revelam uma escala bem variada entre si. Mercúrio, por exemplo, é tão pequeno que poderíamos compará-lo a uma ervilha diante dos outros. Marte, apesar de ser conhecido, é bem menor que a Terra, que se destaca por seu tamanho intermediário. Vênus, por sua vez, surpreende ao ser quase do mesmo tamanho que a Terra, fato que lhe rendeu o apelido de irmão da Terra. Essa semelhança nas dimensões é intrigante, especialmente considerando as condições severas que o tornam tão diferente em outros aspectos. Essa percepção de equilíbrio muda radicalmente quando começamos a analisar os planetas seguintes, muito maiores e com características bem distintas. Júpiter e Saturno ultrapassam de longe as dimensões dos planetas rochosos, revelando uma nova categoria de mundos no Sistema Solar. Enquanto a Terra é uma pequena referência, esses gigantes gasosos dominam qualquer comparação visual pela sua imensidão. Essa diferença extrema mostra como a formação do nosso sistema produziu planetas com tamanhos que variam das pequenas rochas aos colossos gigantes. Mesmo assim, entre essas massas enormes, ainda temos surpresas que desafiam nossa compreensão e convidam à exploração contínua. Urano e Netuno se destacam como os gigantes de gelo, enormes em comparação aos planetas rochosos, embora menores que Júpiter e Saturno. Essa diferença mostra que o tamanho dos planetas no Sistema Solar não aumenta de forma gradual, mas sim com um salto brusco entre os mundos internos e os externos. Quando pensamos que os maiores corpos já foram apresentados, na verdade, estamos apenas olhando para os planetas. O maior gigante da história ainda está por vir, revelando que o Sistema Solar guarda surpresas além dos planetas convencionais. Os planetas do nosso Sistema Solar se dividem claramente em 2 grupos distintos. De um lado, temos os mundos rochosos, pequenos e sólidos, que ocupam apenas uma pequena fração do espaço. Do outro, surgem os gigantes gasosos e gelados, enormes em tamanho e dominando quase toda a imagem. Essa divisão revela a diversidade surpreendente da natureza na formação planetária. Porém, mesmo essa comparação não está completa, pois todos esses planetas orbitam dentro de um mesmo sistema que é governado por um objeto ainda maior, que reina sobre essa vizinhança cósmica. Júpiter e Saturno são gigantes impressionantes perto da Terra, mas ao incluir o Sol na comparação, a percepção muda totalmente. O Sol é tão enorme que faz até os maiores planetas parecerem minúsculos. Essa escala revela o verdadeiro tamanho do nosso Sistema Solar, surpreendendo até aqueles familiarizados com astronomia, e mostrando o quanto ainda há para explorar e compreender. Quando reduzimos o tamanho da Terra para apenas 1 centímetro, o Sol se torna uma esfera impressionante, com mais de 1 metro de diâmetro, quase preenchendo a altura de uma porta.
Essa comparação revela como, apesar de parecer enorme, Júpiter também se torna pequeno diante do Sol. Essa diferença gigantesca explica por que o Sol concentra quase toda a massa do Sistema Solar, enquanto os planetas, por maiores que pareçam, são apenas pequenos acompanhantes que orbitam ao seu redor. São necessárias mais de 100 terras alinhadas lado a lado para igualar o diâmetro do Sol. Uma medida que escapa à nossa intuição cotidiana, mas que revela o quão gigantesca é a nossa estrela. Apesar dessa grandiosidade, o Sol não domina todo o Sistema Solar em termos de espaço ocupado. Ele está cercado por uma vasta extensão quase vazia, que amplia ainda mais a sensação de sua enormidade e influência. Essa comparação ajuda a entender o contexto em que o Sol existe, mostrando tanto sua magnitude quanto o imenso espaço que o envolve. Imagine o Sistema Solar em uma escala que a mente consegue capturar. Mercúrio, do tamanho de uma ervilha. A Terra, uma pequena bolinha de 1 centímetro. Júpiter, uma laranja grande. E o Sol, uma esfera com mais de 1 metro de diâmetro. Essa comparação torna reais números que antes só existiam em tabelas, mostrando como as escalas transformam o abstrato em algo palpável. Mas além do tamanho, ainda há outro detalhe fundamental que muda completamente nossa percepção dessa imensa cena. A verdadeira grandiosidade do Sistema Solar não está apenas no tamanho dos seus planetas, mas principalmente nas vastas distâncias que os separam. Se a Terra fosse reduzida a 1 centímetro, ela não estaria imediatamente ao lado do Sol, mas sim muito distante, em um espaço praticamente vazio. Isso revela como o espaço entre os corpos celestes é incomensuravelmente maior do que imaginamos, tornando o Sistema Solar um lugar onde o vazio é tão impressionante quanto os próprios planetas. Os planetas rochosos apresentam tamanhos bastante próximos, formando uma pequena faixa que, de repente, dá lugar a um salto significativo para os gigantes gasosos e os gigantes de gelo. Essa diferença acentuada nos tamanhos deixa claro o quanto o Sol se destaca, sendo muito maior que todos os planetas juntos. Entender essas proporções vai além de decorar números. É a chave para enxergarmos o Sistema Solar com mais clareza e percepção, revelando a estrutura e a hierarquia que governam o nosso sistema planetário. Nosso cérebro tende a subestimar o tamanho real dos planetas e as distâncias que os separam. Os planetas são muito menores do que imaginamos, enquanto o Sol é gigantesco além do que conseguimos conceber facilmente. As enormes distâncias entre eles desafiam qualquer ilustração tradicional, que simplifica demais essa vastidão. Entender essas proporções transforma nossa visão do Sistema Solar, revelando a verdadeira grandiosidade do nosso lugar no universo. Entender o real tamanho dos planetas revela muito mais do que simples números. Mostra como pequenas diferenças podem gerar proporções incríveis no Sistema Solar. Se a visão que você tinha sobre essas escalas mudou, sua participação é fundamental para continuarmos explorando juntos. Compartilhe qual comparação entre Júpiter e o Sol mais te surpreendeu. Quero muito saber suas impressões. Continue explorando, descobrindo e se inspirando com a gente. Eu sou Fábio e este é o Stars Map. Até a próxima jornada pelo universo.